Olá, neste domingo, nós aqui no Diálogo Franco estamos recebendo com muito prazer Paulo de Tarso Venceslau, jornalista, economista ou economista jornalista. Paulo, é um prazer recebê-lo aqui. Hoje eu quero cumprimentá-lo e dizer aos nossos telespectadores que nós não vamos falar da paróquia. Você aqui com o Jornal Contato explora muito a situação política local. Hoje vamos falar com um homem que tem história, com um jornalista que atuou de forma muito marcante na época revolucionária, o Paulo de Tarso Venceslau. Bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Paulo, eu quero começar dizendo o seguinte: recentemente você obteve o visto para ingressar nos Estados Unidos da América. Parece que se aguardava isso há muitos anos. Até porque você foi um dos responsáveis pelo sequestro do embaixador americano à época ainda da Revolução. Eu queria que você falasse a respeito disso. Que prazer que tem isso, que dá isso, que sabor que tem, melhor dizendo. Então você vai ter notícia em primeira mão que até agora não tem uma solução. Não foi concedido o visto? Não foi concedido o visto, porém como houve uma repercussão, não sei se por causa disso não, porque o Brasil estava sem embaixador americano aqui no Brasil naquele momento, eu recebi um convite para ir até a embaixada americana, porque o visto, o passaporte não tinha chegado pelo correio como chega normalmente, né? E eu fui lá, fui recebido pelo cônsul lá em São Paulo. Você é privilegiado, porque o cônsul não recebe ninguém. Qualquer brasileiro, um mortal comum, não é recebido pelo cônsul, não. Ele me disse que tinha alguns problemas que tinham que ser resolvidos e fez uma série de perguntas, tipo, primeiro, o que você vai fazer lá? Eu falei, eu vou ouvir jazz em Chicago, né? Tomar uísque em Nova York. Eu gosto muito de tomar uísque em Nova York, é isso, né? Ele perguntou como é que tinha sido a minha condenação, como é que eu tinha sido preso. Eu falei, sério, eu fui preso, de fato, porque eu lutava contra a ditadura militar, e eu fui, e a legislação pela qual fui condenado hoje nem existe mais. Era uma legislação de exceção, e, consequentemente, hoje deixou de existir, né? Eu sei que a conversa vem, ele me devolveu o passaporte, porém o passaporte tinha um risco fino em diagonal sobre a parte colada e um canto do visto que eles fixam ali cortado, ou seja, estava inviabilizado. Aí ele falou assim... Eu estou atrasado então, que eu achei que você tivesse com visto. Não, mas ninguém sabe disso ainda. Em primeira mão, como você disse. Primeira mão. Obrigado. E aí o que acontece? Eu estou aguardando... novas ordens. Eu recebo telefonemas do consulado, olha, o cônsul quer saber mais um detalhe, mais outro detalhe. Eu sei que, na verdade, eu acho que eles me enrolaram esse tempo todo até chegar o embaixador que assumiu recentemente. No frigir dos ovos é o seguinte, objetivamente ainda não recebeu. Mas em breve você vai receber, com certeza. Tomara. Paulo, você publicou uma série de reportagens aí no Jornal Contato, aliás, brilhantes, eu mesmo acompanhei, que relata a sua história, a sua prisão e outros fatos marcantes do período revolucionário. Não seria o caso de você escrever um livro? Muita gente comentou sobre isso, inclusive comigo. Pois é, eu sou muito cobrado para produzir esse livro, porém eu tenho algumas fantasias. E eu não gostaria de fazer um livro autobiográfico, né? A minha fantasia é fazer um livro que tenha como fundo a história, da qual eu participei, mas que seja um pouco mais, não seja necessariamente histórico, né? Eu vou produzir um romance, na verdade. Sim. É mais por aí. Eu tenho como referência um grande escritor espanhol, que foi ministro da França, inclusive, que é o Jorge Semprún, né? Que para mim é um dos maiores escritores do mundo, brilhante, e que ele foi preso, ele foi do Partido Comunista Espanhol, o pai dele era o embaixador em Paris, ele foi para o campo de concentração na Alemanha, e o primeiro livro dele, sobre essa prisão dele, que é essa viagem que ele faz de trem, chama Grande Viagem, ele escreveu mais de 20 anos depois. Então, ou seja, era em cima de uma realidade, mas porém romanceada. Floreada, pode-se dizer? Não, romanceada mesmo. Romanceada, porque ele trabalha com personagens reais, históricos e tal, mas não é necessariamente uma coisa
rigorosamente tão pragmática, biográfica, não é, né? Então ele se dá a liberdade poética de criar personagens e outras figuras para tratar de um assunto. Nós estamos aguardando o livro, especialmente os jovens vão apreciar muito, porque esse lado, colocando essa pitada de romantismo aí, eu acho que dá um hit todo especial. Paulo, ainda nessa linha de raciocínio, com toda a sua história de lutas, você contenta-se em editar um jornal semanal em Taubaté hoje? Nós podemos dizer que você é um passarinho na muda? Você está pretendendo outras coisas aí para frente ou não? O jornal satisfaz aí uma vontade antiga sua? Como é que é essa história? A minha volta a Taubaté e assumir esse jornal, também eu sou muito perguntado, o que você está fazendo aqui, né? Taubaté tem uma curiosidade que me atrai muito ali, é um microcosmo de Brasília, do Brasil. Vamos dizer, eu pego uma amostragem do Brasil, que acontece tudo hoje, igual ou pior, que acontece em Brasília, entendeu? Você está se referindo aos escândalos? É tudo, os personagens, os escândalos, o que tem acontecido, que tem algumas coisas mais grosseiras, né? Por exemplo, Brasília, a primeira-dama não fala, né? A daqui é uma tragédia. Hoje nós não vamos falar da paróquia. Eu sei, mas estou dentro. A minha razão, quer dizer, eu não estou bem na muda, né? Não estou bem na muda, mas que... Ao contrário, está aguentando bastante. Que eu me divirto com isso, eu me divirto de fato, é uma coisa muito interessante, né? E ao mesmo tempo, é claro que se houver de repente, se eu resolver escrever alguma coisa, produzir aquilo que você se inspira aqui? Aqui eu tenho muito a ver. E um dia eu ainda vou escrever algumas histórias sobre o Taubaté. Eu já fiz alguns ensaios, né? Sobre um cidadão aqui de Taubaté, que depois de uns anos foi parar lá nos botecos das 7 voltas e bebia demais, entendeu? E começa a ver na televisão alguns personagens. Paulo, saindo da paróquia, se nós pudéssemos voltar ao passado, você trilharia os mesmos caminhos ou não? Olha, essa é uma pergunta difícil, né? Porque a gente não consegue imaginar hoje o que era o Brasil daquele momento. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, um Brasil sem liberdade nenhuma, sem partidos políticos, sem liberdade de manifestação, a cultura literalmente arrasada, o ensino na universidade profundamente afetado pelos acordos que o Brasil tinha na época. Vou te pedir uma licencinha, nós temos em televisão para uma série de tempo, a gente vai para um breve intervalo e já volta sobre esse assunto. Até já, fique conosco.